Graça e paz, amados irmãos. Sexta-feira, 3 de abril de 2020. Dando continuidade à nossa série de meditações nas bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Hoje o versículo que nós vamos meditar é o versículo 6, quando diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Muitas vezes as pessoas que se sentem injustiçadas, cobram justiça, fazem protestos, passeatas, exigindo que os seus direitos. E muitas vezes nós, seres humanos, depositamos a nossa confiança na justiça brasileira, e a gente sabe que nem sempre ela acontece, e mais, às vezes ela tarda, demora demasiadamente devido ao grande número de processos que ela possui. Eu mesmo tenho 3 processos na justiça que aguardando resposta, né? Um eu já ganhei, os outros foi um pedido de indenização lá daquela questão da Samar. Mas eu vou ser sincero, eu não fico depositando a minha fé e minha esperança na justiça brasileira. E creio que nem você deveria fazer isso também não. Mas aqui, meus irmãos, o texto não está falando da justiça humana. Isso é muito importante nós entendermos que Jesus aqui, ele não estava falando aos seus ouvintes a respeito de um reino político. Jesus não estava falando aqui de coisas materiais ou de coisas aqui basicamente para essa vida terrena. Quando Jesus fala aqui, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, nós precisamos entender muito claramente o que Jesus está querendo dizer aqui. Essa sede e fome da justiça não é da justiça humana, é da justiça divina, justiça de Deus. Ou seja, é aqueles que aguardam a redenção, aguardam o cumprimento de todas as coisas. Nós percebemos que durante o ministério de Jesus, algumas pessoas foram até Cristo na esperança de um reino político, de uma concretização de sonhos aqui para a terra. Nós percebemos isso quando eles intentaram fazer Jesus rei. Jesus frustra os desejos e anseios daquelas pessoas, dizendo: vocês vieram até mim por causa da comida, dos pães e dos peixes, mas aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Em outras palavras, ele estava mostrando que a nossa sede, a nossa fome de justiça não deve ser da justiça humana, mas da justiça divina, a justiça de Deus. Ou seja, a nossa redenção, a nossa salvação, o cumprimento dos propósitos do Senhor. É esse sentimento, é essa sede e fome de justiça que deve permear a vida do crente. Ou seja, a minha expectativa com relação à vida eterna, a minha expectativa com relação à volta de Cristo. É por isso que nós vemos os cristãos lá da igreja primitiva sempre dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse desejo de ser saciado, de ter os seus pecados perdoados, de ter a sua vida restaurada, de ter a redenção de todas as coisas. Infelizmente, hoje muitas vezes as pessoas são mais preocupadas com as questões materiais do que espirituais. Estão mais preocupadas com aqui e agora do que propriamente com o reino de Deus. Não é à toa que Jesus, ao dizer essas palavras, está dizendo: olha, felizes são aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, aqueles que buscam as coisas espirituais, aqueles que colocam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em detrimento das questões deste mundo. Felizes são aqueles que anseiam pela a vida com Deus, a vida eterna com o Senhor. Meus irmãos, como nós precisamos olhar mais para as coisas celestiais e menos para as coisas aqui da terra. Como deveríamos pensar mais nas coisas lá do alto e não das que são aqui. A justiça de Deus
ela é perfeita, ela não falha, ela não tarda. E ela se cumpriu cabalmente quando ele enviou Jesus Cristo para dar sua vida ali na cruz e com o seu sangue, com a sua morte, né, justificar todo aquele que nele crê. De forma que nós que cremos e recebemos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, somos justificados pelos méritos de Cristo. E é esses que creram, que confiam, têm a sua fome e a sua sede de justiça saciados por Deus. Martinho Lutero, ele ansiava por essa justiça, mas ele achava que essa justiça era alcançada por si mesmo, pelos seus méritos, até o dia que ele se deparou com a Epístola de Romanos, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Ou seja, de ali ele foi saciado da sua sede, da sua fome de justiça, quando ele compreendeu que a fome e a sede de justiça que nós temos, ela só é e será somente saciada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, somente aqueles que creem em Deus, que o recebem como único e suficiente Salvador, têm a sua fome e sede de justiça saciados pelo sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que você deseje e busque mais as coisas celestiais do que as aqui da terra. Que a sua fome e sede de justiça não seja a do homem, mas seja de Deus. Você pode ter certeza que Ele estará derramando sobre nós a sua justiça pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe você e sua família. Amém.